Fala família de casa, que é mais um vídeo aí pro Mago da Verdade. E estamos aí lançando mais um vídeo porque é a vida, né? Minha rotina agora é lançar um vídeo todos os dias. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre a união, porque se a gente for analisar, a união faz a força e a gente deve estar constantemente se unindo. E muitas das vezes a gente tem aspectos emocionais na nossa vida que fazem a gente não querer estar unido com as pessoas. E isso na verdade é um ego da gente, totalmente egocêntrico, que tenta olhar apenas o próprio umbigo, e isso desfaz um pouco da união. E a união que faz a força. Muitas das vezes a gente acha que a gente consegue viver sozinho, muitas vezes a gente acha que a gente consegue simplesmente fazer tudo sozinho, mas na verdade existe uma união de várias coisas que fazem as coisas. Por exemplo, as nossas células. As nossas células, elas são várias células que formam o nosso corpo. Então, por exemplo, a gente vê que a gente mesmo é um, mas a gente é vários ao mesmo tempo, né? Então, a gente entende esse fato, e a gente entende também que da mesma forma que existem várias células no nosso corpo, os seres humanos são como células. Então, quanto mais união a gente tem entre os seres humanos, mais a gente tem melhores vivências. Então é aquela coisa, a união faz a força, e o estudo, a didática, nos ajuda a estar lidando com todas essas forças da natureza, essas forças da vida, essas forças das coisas. Porque o que acontece? A gente simplesmente tem que entender que a união faz a força. A gente entende isso, a gente entende que a gente é várias coisas, e a gente entende que todos os seres humanos, quanto mais unidos eles estiverem, mais melhor vai ficar as coisas. Só que aí vem o outro ponto, que o nosso lado egocêntrico é o nosso lado onde que é o lado animal, aquele lado irracional. Porque na verdade, às vezes eu toco nesse assunto de lado animal e lado irracional, lado racional, mas o que acontece? É claro que a gente tem dois polos, né? O lado animal e o lado racional. Só que existe também aquele lado, questão do bem e do mal, questão do yin e o yang. Então a gente entende que existe sempre dois polos nas coisas, a união e a separação, a junção e a disjunção. Mas a gente entende no meio disso que a união sempre traz mais prazer. Então, se o negócio traz mais prazer, se traz mais vontade de viver, se traz mais dopamina, se a gente libera mais dopamina com o que a gente está fazendo, a gente simplesmente está fazendo certo. Porque a gente gosta de sentir prazer, a gente gosta de viver de verdade, a gente gosta de absorver novas informações. Porque, na verdade, o prazer, a felicidade, é a gente sentir que algo está crescendo. E como é que a gente sente isso? Quando a gente está se expandindo. E como que a gente se expande? Quando a gente está absorvendo mais informações. Então, quanto mais informações a gente está absorvendo, mais a gente está expandindo. E essa expansão, ela traz para a gente a felicidade. Porque se a gente fica no mesmo tamanho, numa quantidade de tempo muito grande, a gente começa a ficar meio triste, porque aquilo se torna entediante. Porque os receptores de dopamina, eles funcionam da seguinte forma: quanto mais a gente faz alguma coisa, a gente vai diminuindo os receptores de dopamina. E os receptores de dopamina, como a gente pode ver na própria palavra, é um receptor, o que vai receber aquela dopamina. Dopamina é o hormônio que a gente libera quando a gente está tendo prazer, quando a gente está fazendo algo novo, quando a gente está expandindo, quando a gente está simplesmente expandindo mesmo, quando a gente está recebendo novas informações. Então, quando a gente recebe novas informações, e ao receber novas informações a gente expande, a gente simplesmente está recebendo dopamina, que é o hormônio que é considerado o hormônio do prazer. Então, se expandir e absorver novas informações é algo que libera prazer pra gente. E eu gosto de trazer esse assunto com mais frequência e falar muito desse assunto, porque isso está correlacionado com a nossa vida cotidiana. Porque muitas das vezes a gente deixa de fazer certas ações porque a gente não sabe o porquê das coisas. Então, a gente entendendo que aumentando a nossa quantidade de informação absorvida, a gente simplesmente libera mais dopamina e tem mais prazer, a gente busca mais informações e deixa de entrar naquela vida entediante. Porque às vezes a gente entra nessa vida entediante porque a gente não sabe o porquê que a gente deve entrar na vida prazerosa. Mas, vendo esse vídeo e entendendo o que eu estou falando e analisando o que eu estou falando de uma forma completa e assistindo o vídeo inteiro,
você consegue simplesmente entender no que eu estou falando e entender que a vida prazerosa é melhor porque libera mais dopamina pela quantidade de informação que está sendo absorvida, causando uma expansão de consciência e trazendo felicidade e prazer. Então vem essa questão, uma vida completa é uma vida onde existe felicidade e prazer na vida inteira, porque é nesse sentido, você só deve ter uma parte entediante da vida para entender que não é bom e passar para a vida prazerosa de expansão, porque a gente está na Terra para expandir e a gente ser melhor do que a gente é. Porque se a gente for analisar a nossa evolução darwiniana pelas teorias de Darwin, que é bastante confiável, e analisando pela ciência, eu acredito bastante que há um tempo, nossa, já fomos rato, a gente já foi peixe, a gente já foi uma célula e a gente virou esse monte de células unidas. A gente percebe que a união das células fez o que a gente é. E se você é um ser humano decente, você acredita no amor, você acredita que nós amamos a nossa vida como ela é e nós gostamos de avançar mais e mais. Então, esse é um vídeo extremamente focado no entendimento da absorção da informação que traz mais felicidade. E, inclusive, fazer esse vídeo, falar sobre isso, também expande a minha própria consciência ao falar sobre isso. Porque eu forço a minha mente a falar sobre isso, eu forço a minha mente a conectar as coisas. E conectar as coisas é unir. E o título desse vídeo, como vocês entenderam que é a união faz a força, a gente entende o conceito de união. Porque quando a gente absorve informação, a gente conecta o nosso corpo com a informação que a gente está absorvendo. E isso traz a felicidade por estarmos expandindo. Quando a gente nasce, a gente expande o nosso corpo físico, que chega a no máximo 2 metros de altura, 1,70 m, 1,80 m ou 1,50 m, dependendo da pessoa, 1,75 m no meu caso. Então, a gente entende que depois dos 21 anos, o corpo ele se expande ao máximo de tamanho para caber na Terra. Mas os nossos neurônios, eles continuam expandindo. E isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque é uma coisa que faz a gente ficar mais feliz. Quanto mais a gente vai expandindo, mais a gente vai ganhando felicidade. E a gente entende outro fato também, que é o seguinte. Desde o começo do Big Bang, quando a coisa aconteceu e BUM! Foi tudo, aumentando e dando origem às coisas, a gente percebe que o universo, ele não para e está continuando a expandir-se todos os dias, todos os segundos que passa. Então, tudo começou com uma sementinha e foi se expandindo. BUM! Da mesma forma que o universo está se expandindo lá na frente, por exemplo, a gente tem o universo é essa bola. Então aqui no topo da bola, na camada, na parte mais de fora assim da bola, está se expandindo. E dentro da bola o que se expande é a gente, é a nossa consciência. Então vem essa questão, o tamanho das coisas, o universo. Tudo é muito relativo, como diz Einstein, é a relatividade das coisas. Então vem essa questão, quanto mais informação a gente absorve, mais a gente está expandindo as coisas. E a felicidade, ela vem com a expansão das coisas. Da mesma forma que há menos de 100 anos atrás, a gente tinha menos de 1 bilhão de seres humanos na Terra, agora a gente tem 8 bilhões, tudo se expande. Então a gente vê que a quantidade de seres humanos se expande e que daqui a pouco a gente também descobre novos planetas e consegue expandir mais ainda a quantidade de seres humanos. E vamos povoando o universo. Então a expansão é muito gigantesca. Então as pessoas que na maioria das suas vezes, às vezes estão tristes, é porque elas não estão se expandindo, é porque elas se apegaram a uma certa expansão
e não estão tão desapegadas para se apegar a novas informações e ter felicidade. Então a felicidade é a absorção de novas informações, entendeu? Se você não absorve novas informações, você não vai ficar tão feliz. Mas se você busca novas informações e é desapegado com as coisas e aceita sempre o novo, você está constantemente sendo feliz, entendeu? Por quê? Porque não existe